Olá, graça e paz, como é que vocês estão? Boa noite para quem está aqui no ao vivo, para quem está nesse momento aqui com a gente. Uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde para quem assiste depois, para quem vai ver no final de semana. Sejam todos bem-vindos aqui no Promessas de Esperança. E eu já começo te pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, diz aí de onde você está assistindo, o seu pedido de oração, pode colocar aí na área de comentários também. E não esquece, compartilha esse conteúdo. A live está começando, a celebração está começando, dá tempo. Se você compartilhar agora, você chama amigos, chama parentes, pessoas que você está orando por elas, que mais pessoas possam estar aqui com a gente nesse momento, tá bom? É sempre um prazer te receber aqui na TV Viva Promessa, no Promessas de Esperança. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: verdadeiramente Jesus fez. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Eu vou ler em nome de Jesus os versículos 30 e 31. E muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por Tua palavra, obrigado por essa hora de reflexão, de celebração, quando damos uma pausa na nossa rotina, no nosso dia, para nos concentrarmos, ó Deus, nos aproximarmos com intimidade da Tua palavra e da Tua vontade. Fala conosco, nos orienta e nos ajuda. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu tive na minha história uma mulher que eu amei muito. Eu amei bastante, amei demais. Ela era uma serva, uma mulher de Deus. Essa mulher, ela impactou demais a minha infância e a minha adolescência, logo ali na entrada da adolescência. Era uma irmã assim que ela tinha um exemplo de vida, uma doçura, uma calma, um olhar, que eram coisas que inspiravam a gente, que ajudavam muito a gente. Eu diria para você que uma boa parte do que eu sou hoje, eu devo ao afeto, ao amor, ao carinho desta mulher, desta serva. Eu lembro quando nós chegávamos na casa dela, quando a gente chegava na casa desta irmã, eu nunca entrava pela sala, eu nunca entrava pela entrada principal da casa. Eu sempre entrava pela garagem e da garagem já caía na cozinha. E na cozinha dessa irmã sempre tinha ali uma comida farta, uma comida saborosa, fresquinha, deliciosa. Eu lembro que o bife lá não era um bifinho, era um bifão. E tudo era muito generoso, sabe? Tudo era muito... Mas o que mais impressionava na casa dessa irmã e no testemunho dela e no jeito dela, não era essa fartura. Essa fartura é evidente para uma criança, para um garoto, para um adolescente. Uma fartura dessa é o Olimpo, é a glória. Mas o que mais impressionava era a simplicidade e a expressão do amor de Cristo na vida dela. Isso era o que me impressionava. De quem que eu estou falando? Pode ser que alguns aí que estão me ouvindo vão saber quem foi ela, porque ela já faleceu. Eu estou falando da irmã Ainê. A irmã Ainê
congregou ali com a gente na igreja de Vila Medeiros, mãe do diácono Edson Fonseca e do Elcio, que são amigos meus até hoje, e eu tive uma amizade com eles desde a minha infância, desde a minha adolescência, mais com eles, que tem mais irmãos aí na família. E a gente tinha esse carinho, essa intimidade, essa liberdade naquela casa. O João do Evangelho, quando ele escreve, ele também está num momento de velhice. A irmã Inê faleceu com 78 anos. O João aqui, ele também está com idade avançada. O João, quando ele escreve esse evangelho, você precisa entender que o evangelho de Marcos já circulava por toda a região e o evangelho de Marcos já bombava. Os evangelhos de Mateus e Lucas, que vieram depois, também já estão por ali. E João agora ele vai escrever o dele. E para escrever o evangelho dele, João faz comigo e com você o que a irmã Inê fazia com a gente. A intimidade, a possibilidade. Porque quem é que chega numa casa e já entra pela cozinha? Somente pessoas íntimas, somente pessoas da casa, pessoas que não são estranhas. O João faz isso comigo e com você no evangelho dele. A maioria dos evangelhos, das cartas, dos livros na Bíblia, para você entrar no assunto, para você entrar no conteúdo, no tema do livro, normalmente você vai ser apresentado ali no primeiro e no segundo capítulo. A maioria dos livros, a introdução, o tema, a visão panorâmica do que vai tratar aquele conteúdo naquele texto. Se você quiser compreender o Evangelho de João, você precisa entrar pela cozinha. Você precisa entrar por outra porta. E a porta está aqui no capítulo 20. É no capítulo 20 que nós somos apresentados como compreender o livro, o Evangelho de João. E ele é muito claro. Ele vai falar estes sinais. Ele vai falar que esses sinais foram escritos para que a gente possa crer. E crendo, nós tenhamos vida através de Cristo Jesus. Sinais é o nome que João dá para milagres. E João, propositalmente, quando ele vai escrever o evangelho dele, ele seleciona 7 milagres, para que através desses 7 milagres ele possa expressar, ensinar pedagogicamente as preciosas lições, o amor, o poder de Jesus Cristo. E ele vai chamar de sinais, para que eu e você possamos, através disso, crer. E João o faz de forma brilhante. E em toda a catalogação que ele faz dos muitos milagres que Jesus fez, ele começa pelo começo. E ele coloca essa afirmação aqui no texto. Verdadeiramente Jesus fez. Por que ele afirma isso? Porque ele foi testemunha ocular. Porque João, ele fala em primeira pessoa. Ele fala de algo que ele viu, que ele creu, que ele sabe que é verdade. Então João começa no capítulo 2. João começa no evangelho dele, no capítulo 2, que eu vou ler para você de 1 a 11. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhes disse:
tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo. E lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Assim, Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha só, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. A primeira lição é: a vida tem celebração. Jesus, ele está, a mãe é convidada, a mãe é amiga dessa família, e o texto deixa claro que Jesus, ele não vai como penetra. Jesus, ele não vai sem ser convidado. Jesus e os seus discípulos, eles foram convidados para o casamento. Então aprende essa lição. Você precisa do convite, não vai sem ser convidado, você precisa ser convidado para a festa. Aí ele continua: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, se a vida tem celebração, logo aqui no 3 e no 4, a gente afirma que a vida tem crise. Nossa vida, a minha e a sua, nós vamos enfrentar crises. O texto começa aqui no versículo 3, e tendo acabado o vinho. Vinho, essencialmente, na Bíblia, ele tem o simbolismo, o significado de alegria. A alegria na vida, da celebração, da festa. Vinho é vida, tem a ver com vida. E é dramática essa afirmação, tendo acabado o vinho. E é dramática na condição com que o vinho acabou numa festa. Nós estamos falando em festas que duravam em média 7 dias. Não são as festas que nós participamos hoje em dia. Sabe aquelas festas que a gente vai, que dura ali 3 horas, 4 horas, e quando o pessoal coloca o café ali na porta de saída, é um recado para mim e para você: ó, a festa está acabando, está na hora de ir embora. Não, as festas duravam em média 1 semana e a crise se instala. Ó, o vinho acabou, a alegria acabou, a vida tem crise. Aí o versículo 4 vai dizer que Jesus é abordado por Maria. Maria chega e fala exatamente com ele, né? Falando que o vinho acabou. Jesus, ele responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não sei você, mas se eu fosse um dos discípulos e estivesse na festa, provavelmente eu diria o seguinte para Maria: Maria, dá um tempo. Tudo bem, você é a mãe, mas presta atenção no que ele falou. Não é a hora dele. Ele está dizendo que não é agora. Nós estamos numa festa, Maria. Vinho não é importante. Se o vinho acabou, é problema da família. A família não se planejou. A família não pensou direito, convidou gente a mais do que ela podia e o vinho acabou, problema deles, isso não é importante, Maria. Vamos preservar os poderes de Jesus para coisas importantes. Aí Maria me perguntaria: tá bom, Ed, mas quais coisas? Sei lá, Maria, por exemplo, dar vista ao cego, fazer um paralítico andar, fazer o surdo enxergar, o mudo falar, quem sabe, Maria, até fazer um morto ressuscitar. Mas vinho, Maria, dá um tempo. Então, quando você começa a pensar nisso, que ali você está numa festa, ninguém está sabendo do que está acontecendo. Esse momento já revela
como Maria era íntima da família, porque somente uma pessoa íntima e amiga é que tem acesso ao bastidor da festa, à cozinha, para saber que, o vinho vai acabar, está lá no, sabe, é um restinho que tem lá embaixo. E agora, o que a gente faz? Bom, aí Jesus dá essa resposta. Olha a reação de Maria no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. A vida tem celebração, a vida tem crise, mas a vida também tem a vontade soberana de Cristo nas nossas vidas. Se você ler com muita atenção os evangelhos, se você ler a Bíblia, esta é a única ordem que Maria dá em toda a Bíblia. É a única orientação no sentido de uma ordem que ela dá para as pessoas na Bíblia Sagrada. Eu diria para você que se o mundo cristão, independente da sua corrente denominacional, prestasse atenção nesta única ordem de Maria, nós viveríamos numa paz e numa bênção nesse mundo que seria algo assim incontrolável, de tanta paz. Quando a gente pensa que o Brasil tem mais de 80% de cristãos, entre cristãos protestantes e católicos, se esses mais de 80% ouvissem essa ordem de Maria, façam tudo o que Cristo vos mandar, e obedecessem essa ordem e procurassem compreender qual é a vontade de Cristo, teríamos um Brasil diferente, teríamos um mundo diferente. Mas essa é a ordem que ela dá. Então ela ouve a fala de Jesus e você não vê nenhum traço aqui em Maria de ter ficado aborrecida, decepcionada, não. Primeiro que o termo mulher usado ali no grego é um termo normal e carinhoso, é que a tradução faz parecer uma frieza, mas de fato não era a agenda de Jesus. A agenda de Jesus não era aquela hora. Jesus não está blefando quando ele fala, ainda não chegou a minha hora. Então Maria, ela responde dessa forma. Óbvio, isso foi Maria. Assim como eu falei o que eu diria, a Maria poderia ter dito o seguinte: eu não acredito que eu embalei esse menino, eu fiz ele dormir, eu dei alimento para ele, eu cuidei dele nas brincadeiras dele, alfabetizei ele, eu ensinei a Torá para ele e agora ele vai fazer eu passar esse vexame público. Mas Maria é uma mulher sábia. Maria, ela tinha sabedoria, ela tinha a fé e a paciência necessárias para, naquele momento, entender que ao longo dos 30 anos de convívio, ela sabia quem era o filho dela. Se tem alguém ali naquele ambiente que sabia da capacidade, do potencial, das habilidades e do poder de Jesus, esse alguém era Maria. Então ela dá essa ordem: façam tudo o que ele mandar. E tudo, nas palavras de Maria, é tudo, não tem exceção. Aí, dos 6 ao 11, a gente vai encontrar o milagre. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo. Ele disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Assim, Jesus deu início aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha só, Jesus, ele mostra aqui para mim e para você que a vida tem milagre, a vida tem celebração, a vida tem crise, a vida tem a soberana vontade de Cristo e a vida tem milagre quando você passa por todos esses
caminhos e essas etapas do momento aqui do primeiro milagre relatado por João, o início do ministério público de Jesus. É impressionante pensarmos que Jesus ele decide iniciar ali numa festa de casamento, numa família, num evento social. É interessante você pensar que Jesus ele dá uma ordem absurda para os serviçais. Olha, encham todas as talhas de água até transbordar. É uma ordem absurda, porque o problema, a crise instalada o vinho acabou, não é a água que acabou. Os serviçais poderiam ter pensado assim, mestre, presta atenção, o problema é vinho. Se a gente chegar com essas talhas cheias de água, vai dar ruim, vai ficar ruim para os noivos. Por que eles não disseram? Eles não disseram e não questionaram por causa da ordem de Maria. Façam tudo o que Ele vos mandar. Existem ordens de Cristo para a minha vida e para a sua vida que são ordens absurdas. Existem coisas que nós não compreendemos porque Ele está ordenando. Existem coisas acontecendo agora na minha vida e na sua vida que são coisas que a gente não tem a menor capacidade de compreender e de ligar os pontos para entender como será lá na frente. Existem coisas que nós estamos fazendo que a gente chega a questionar, será que foi Jesus que ordenou? Será que é para eu estar nesta condição humilhante, nessa condição tão difícil? Será? Mas a ordem é dada, os serviçais vão e enchem de água, porque a ordem foi, encham de água. E eles obedecem. Aí Jesus fala, levem até o mestre-sala. Observe, quando eles enchem de água, é água. Quando eles estão levando, em algum momento nesse trajeto, até chegar na presença do mestre-sala, a água foi transformada em vinho. E por que é que ela foi transformada em vinho? Porque teve obediência. Eles obedeceram. Porque se esses serviçais não enchem as talhas de água, tudo ia continuar do mesmo jeito. Mas ali teve a obediência que crê, que tem fé, que algo pode acontecer. E aí eles vão, o mestre-sala bebe, e quando ele bebe, ele fala, o que está acontecendo aqui? Chamem os noivos, escuta noivo, escuta noiva. Todo homem serve primeiro o bom vinho e deixa o inferior para o final, mas você está deixando o melhor para o final. Nunca vi isso. Gente, nós estamos falando de um profissional da festa. Nós estamos falando de um cerimonialista. De um cara, de um sujeito que ele vive fazendo festas e sabe o que é um bom vinho, de alguém que pelo buquê, pelo cheiro, pelo paladar, ele identifica a safra, a qualidade, a uva, o ano daquele produto, daquele líquido. E quando ele bebe, é como se ele nunca tivesse bebido um vinho daquela espécie, como de fato ele nunca bebeu. É como de fato ele nunca viu um vinho daquele. Ele não sabia de onde tinha vindo o vinho. Mas tem um parênteses lá no versículo. Mas os serviçais sabiam como que aquele vinho chegou ali com aquela qualidade. E aí o texto vai terminar dizendo que Jesus, desta forma, foi assim que ele iniciou os milagres dele. Algumas lições para a gente. Todas as vezes que as suas dispensas, todas as vezes que os nossos recursos começarem a rarear, quando os nossos suprimentos começarem a acabar, Jesus se importa. Grava isso. Todas as vezes que os suprimentos estão para acabar, Jesus se importa. Ele se importa com você, Ele se importa com os detalhes da sua vida, Ele se importa com o arroz e o feijão, Ele se importa com o pãozinho no café da manhã. Todas as vezes que isso estiver rareando, Ele se importa e Ele entra em cena pelos seus filhos amados. Como disse Davi, eu sou velho, eu fui moço, mas eu nunca vi a descendência de Deus a mendigar o pão.
Davi ele está falando que o básico, aquele básico necessário nunca faltará. Portanto, quando os seus suprimentos estiverem para acabar, acredite nisso, creia nisso, Jesus se importa. Ele se importa tanto que fica muito claro na fala dele, e eu vou repetir, ele não estava blefando, não era a hora dele. Mas de repente ele olhou a situação e falou, quer saber? Vou começar agora, vou começar os meus milagres agora. E ele opera um milagre sem tocar trombeta, sem propaganda, sem marketing, sem mídias sociais, nada. Ele opera um milagre, os noivos nem ficaram sabendo, não entenderam nada. Essa é a primeira lição. Segunda lição, se Jesus usou o poder dele para resolver um constrangimento social, será que ele não usará os poderes dele para suas questões cruciais, aquelas questões mais doídas e caras que você enfrenta na sua vida? Veja, ele usa o poder dele para dar vinho numa festa. Daria para dispensar. A família passaria uma vergonha social. O noivo, o cerimonialista, o mestre-sala chegaria para os convidados e falaria, gente, acabou o vinho. Vocês já estão aqui há 3 dias, há 4 dias. O texto não fala quanto tempo já tinha de festa, mas se durava, uma semana, eles não calcularam para um dia só. Eles devem ter feito um cálculo, dá para os 7 dias, deu para 2, deu para 3. Mas ele poderia falar, vocês já estão aqui há 3 dias. Todo mundo está dispensado, volta para casa, vocês já beberam bastante, já comeram bastante e tá bom, acabou. Seria uma vergonha? Seria, mas estaria resolvido. E a vida segue, é a vida que segue. Mas Jesus, para evitar um constrangimento social, usou o poder dele. Você acha que ele não usará o poder dele para suas questões cruciais, fundamentais, dos milagres que você precisa, porque não tem de onde mais vir uma solução? Quais milagres, pastor? Quais necessidades? Aí a gente vai para a terceira lição. Todos nós temos um versículo 3 na nossa vida. O versículo 3 é aquele que eu dei ênfase aqui. Tendo acabado o vinho. Eu e você sabemos que momento é esse. Tendo acabado a alegria. Tendo acabado. Todos nós temos o nosso vale tenebroso quando o vinho acaba. Todos nós temos as nossas vergonhas, temos as nossas frustrações, constrangimentos, humilhações. Todos nós temos esse momento quando o vinho acaba. Quais? Tendo acabado o amor. Sabe quando o seu cônjuge chega para você e fala, não te amo mais? Tendo acabado o amor, tendo acabado a fé, quantas pessoas abandonando a igreja, tendo acabado a fé, tendo acabado a saúde. O diagnóstico diz, é câncer, é incurável e tem 2 meses de vida. Tendo acabado a saúde, tendo acabado o saldo na conta bancária, tendo acabado o dinheiro e as dívidas se acumulam. Eu e você, nós sabemos o que é acabar o vinho, o que é acabar a alegria na vida, tendo acabado o vinho. E aí a gente vai precisar, nesses momentos que as coisas acabam, a gente vai precisar ouvir o conselho de Maria. Fazei tudo o que o mestre mandar. E é nestas horas, quando o vinho acaba, quando os nossos recursos acabam, que vem as ordens absurdas. E aí vai depender de fé. E aí eu venho para a nossa última lição. A nossa última lição aqui nesse texto. Quando Jesus opera um milagre,
Ele opera sempre muito acima e muito além daquilo que a gente pede, pensa ou precisa. Eu fiz a conta. Eu fiz a conta daquelas talhas e ali fala quanto cabia em cada talha. Eu fiz a conversão para os nossos dias, somando todas elas e a litragem que cabia, nós teríamos um total de 756 garrafas de vinho, dos vinhos nossos de hoje em dia. Aí eu fui pesquisar uma festa para 500 pessoas. Eu exagerei no número, porque as festas aqui nessa época não tinham esse número. Mas vamos lá, 500 pessoas é um festão. Para 500 pessoas são necessárias, para um dia de festa, uma média de 90 garrafas. Quando você vai dividindo o total de 756 garrafas, dá para mais de 8 dias de festa com vinho do bom. Lembra? O mestre Sala falou que era o melhor vinho. Portanto, se a gente já tinha 3 dias de festa, durava uma semana, ia ter vinho à vontade, ia sobrar um ótimo vinho como nunca aquela geração havia bebido. Jesus, ele faz sempre mais. Por que eu falo isso? Porque o mestre Sala se admira. Todo mundo deixa o vinho inferior para o final. O que o mestre Sala está dizendo é, se vocês tivessem separado para o final da festa, vinho sangue de boi. Sabe que vinho é esse? Aquele garrafãozão de 5 litros que vem de qualquer bar de bairro nas esquinas. É o vinho mais barato, mais vagabundo que tem. Então assim, se vocês tivessem separado o vinho sangue de boi, aquele vinho mequetrefe que vende nas padarias, que ninguém sabe o rótulo, a marca, vinho de baixíssima qualidade, não teria problema. Se você servisse o vinho inferior, atenderia o mestre Sala, os convidados, os apóstolos, os noivos, todo mundo estaria satisfeito e feliz. Mas o detalhe aqui é que verdadeiramente Jesus fez. E quando Jesus faz, Ele supera as nossas expectativas. Ele vai além do que a gente precisa. Ele dá muito mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Porque Ele é Deus, porque Ele faz, porque Ele entra em cena. E quando Ele faz, é muito diferente daquilo que a gente imaginava. Para a gente concluir, quem descobriu o problema foi Maria. A família nem soube. Evidente que depois os serviçais que viram o que aconteceu, essa notícia se espalhou, mas naquele momento na festa, ninguém soube. Naquele momento na festa, foi um milagre ali, para aquela hora. Eu lembro quando eu e a Rê nos casamos, há 33 anos atrás. Quando nós casamos, o nosso sonho era, queremos casar ao ar livre. E aí alugou-se uma chácara, palmeiras, grama, um jardim lindo, piano na grama. Fizemos um negócio, coral Vozes de Júbilo veio de São Paulo para Campinas para cantar no nosso casamento. Tudo lindo. Eu e a Rê havíamos combinado, não vamos nos atrasar, porque a gente não gostava muito das noivas que atrasam 1 hora. Ok, quando estava dando, 20 minutos, 15 minutos para ir para o local, ela na casa dela, eu na minha casa, nós nos falamos ao telefone. Não tinha celular, é telefone fixo. E aí, Rê, tá pronta? Tô pronta. Eu tô pronto. Então vamos sair para a gente chegar junto lá. Aí nesse momento toca o telefone, era um cunhado meu, o Ismael, e ele fala, não vem, começou a chover. E começou a chover, nós vamos ter que mudar tudo. Nós tínhamos plano B, tinha local coberto, mas ia ser um transtorno. Carregar piano, decoração, flor, montar tudo, enfim. Aí eu liguei para a Regina e falei, Rê, não sai, começou a chover. Ismael falou que a gente tem que ficar, que eles vão ter que mexer em tudo. E nós ficamos muito abalados, a gente ficou muito triste naquele momento. Aí passou uns 5, 10 minutos, eu falei, Regina, liguei para ela de novo, falei, Regina, é a nossa primeira batalha, é a primeira batalha do nosso casamento que nem começou ainda, porque a bênção é daqui a pouco. Vamos orar?
dobra os joelhos aí na sua casa, eu dobro os joelhos aqui em casa e vamos clamar a Deus para sumir essa chuva e abrir o sol. Aí eu orei. Ela orou lá, eu orei em casa, eu lembro da minha oração, eu falei, Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela saúde, pela vida, obrigado pelos convidados, porque está todo mundo lá. Obrigado, Senhor. Mas sabe, obrigado porque a gente tem um plano B, obrigado porque a estrutura vai nos atender. Mas, Senhor, o meu sonho era casar no campo, ao ar livre, estava tudo preparado. Ah, Senhor, faz parar a chuva. E aí fiz essa oração. Fiz essa oração, amém e tal. Passou uns 10, 15 minutos, ligo o meu cunhado. Ed, avisa a Regina, pode vir. A chuva passou, o céu abriu, o céu tá assim, o céu tá azulzinho, o sol tá brilhando, as nuvens branquinhas. Tá tudo perfeito, não vai chover de novo, pode vir. Aí nós fomos, a gente foi e por conta de tudo isso, o atraso que a gente não gostava aconteceu. A gente atrasou 1 hora para começar. E eu sempre falo, por mais que a gente planeje, o imponderável caminha do nosso lado, e o imponderável você não controla. Você pode controlar tudo, planejar direitinho, tomar as providências, mas o imponderável você não controla. Aí nós chegamos, quem celebrou o casamento foi o meu pai, e aí eu lembro no momento das alianças, quando meu pai pegou a aliança para começar a falar sobre a aliança, o altar estava embaixo de uma palmeira, aquelas folhas bonitas e tal, e tinha uma nuvem branquinha passando. E você sabe que nuvens se movimentam, elas não ficam paradinhas. Quando a nuvem terminou de passar, os raios de sol apareceram novamente, porque a nuvem tampava o sol. A nuvem passou, os raios de sol bateram por entre as folhas da palmeira e veio um raio direto na aliança. E bateu na aliança, a aliança brilhou. Quando isso aconteceu, e eu ali olhando, eu olhava para o meu pai, eu olhava para a aliança, e eu vi toda essa cena, eu olhei para cima assim, e no meu pensamento eu falava com Deus assim, obrigado, não precisava tanto, já estava ótimo. Esse foi um milagre. Foi um milagre que eu e a Rê podemos contar como o primeiro milagre do nosso casamento. Esse milagre não ficou público. Esse milagre a gente nunca compartilhou, nunca contou para ninguém. Esse milagre ninguém soube no dia da festa. Mas eu e ela recebemos esse milagre, porque verdadeiramente Jesus fez. A vida é assim. Sabe aquela expressão que a gente usa? Tudo está ruim, tudo está mal. O vinho acabou. Mas, de repente, parece que tudo mudou, da água para o vinho. Em nome de Jesus, que milagres que verdadeiramente Jesus faça, aconteçam na sua casa, na sua vida e na sua família. Deus te abençoe. Andando aqui, sofrendo pelo meu pecar, sem saber qual será o meu fim. Me lembro que alguém me falou: existe alguém que quer cuidar de ti, sim. Estava a ponto de desistir, e então senti teu amor sobre mim, e pude ver tua provisão. Tua graça me encontrou, e posso ver que em ti vou vencer. Tudo aquilo que eu já fui, uma nova vida me espera. Em ti vou vencer. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver.
Não entendo este amor que é sem fim. Me trouxe paz, perdão e razão, que me faz viver por ti. E agora eu sei que em ti vou vencer. Tudo aquilo que eu já fui, uma nova vida me espera. Eu vou vencer. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Eu vou vencer. Tudo aquilo que eu já fui, uma nova vida me espera. Eu vou vencer. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Não há nada que se compare a ti. Tu faz milagres com o teu poder impossível. Sei que vais fazer, e eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Não há nada que se compare a ti. Tu faz milagres com o teu poder, o impossível. Sei que vais fazer, e eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Não há nada que se compare a ti. Tu faz milagres com o teu poder, o impossível tu podes fazer. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Eu me rendo a ti, pois sei que em ti posso viver. Tens o poder, tens o poder, tens o poder, tens o poder, tens o poder pra fazer o impossível. Tens poder pra fazer o impossível, 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 pra fazer o impossível. Pra fazer o impossível. Amém, glória a Deus, bom demais ouvir esse louvor, poder refletir aí na palavra de Deus. Que Deus te guarde, que Deus guarde a tua casa, que Deus possa continuar
tendo espaço, ser convidado para estar nas suas festas, nas suas celebrações, nas suas crises, que ele seja extremamente agradado e feliz por contemplar a sua obediência e que ele possa realizar milagres na sua história e na sua vida. Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento de celebração, Pai, na Tua Palavra. Obrigado pela esperança que temos nas Tuas promessas. Continua com o Teu povo, abençoa os Teus filhos, abençoa estas famílias. Guarda-nos, ó Deus. Nos dá, Senhor, uma vida de bênção e de paz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe e até quinta que vem no Promessas de Esperança.